Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição Segundou e nós estamos ao vivo, agora são 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Mais uma semana começa, gente, do melhor jeito. Vamos começar então esse dia bem informados. Pegue o seu cafezinho, que chegou a hora de conferir comigo o que aconteceu e quais os assuntos estão em jogo nesses próximos dias no Brasil e no mundo. Vamos ao nosso cardápio de notícias, conferir os destaques desta segunda-feira. Atos do 8 de janeiro completam um ano, o dia em que o Brasil e o mundo assistiram à depredação das sedes dos três poderes, é relembrado em um grande evento. Guerra em Gaza entra no 4º mês, mais 2 jornalistas morrem em território palestino. O adeus ao velho Lobo Zagallo é marcado por muita emoção e homenagens ao único tetracampeão da história da Copa do Mundo. E o novo técnico da seleção brasileira tem nome e sobrenome. Dorival Júnior deixa o São Paulo e assume a seleção brasileira. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. E vamos então dar o pontapé inicial no jornal daquele nosso jeitinho de sempre. Vamos hoje viajar para Goiânia, município de Goiás, e conferir como está o clima pela região. Na sua tela você confere um tempo mais ameno, com céu coberto pelas nuvens. O sol pode até está querendo aparecer, mas tem muitos obstáculos para ultrapassar. Nessa segunda-feira teremos mínima de 21 graus e máxima de 28. Por lá agora a temperatura está na casa dos 22 graus. Quando vemos assim um tempinho desse jeito, a gente não tem dúvida. As chuvas rápidas estão previstas durante a tarde e também à noite dessa segunda-feira. E a expectativa para a semana é de que o tempo fique assim também, nublado. Um forte esquema de segurança foi montado na esplanada dos Ministérios em Brasília para a cerimônia que relembra um ano dos atos radicais do 8 de janeiro. Em função dos eventos em defesa da democracia no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional, o trânsito deve ser desviado a partir da Avenida das Bandeiras, antes do Congresso, até a L4 Sul. Mais de 2.000 policiais militares estarão mobilizados para atuar, se necessário, na esplanada. E a Força Nacional terá 250 homens para garantir a segurança na área do Palácio do Planalto. O Congresso Nacional está isolado de forma preventiva com gradis. Além do policiamento presencial, as vias serão monitoradas por meio de câmeras e também de drones. As imagens serão transmitidas ao vivo para o Centro Integrado de Operações de Brasília. As equipes de inteligência das corporações federais e distritais acompanham a movimentação nas redes sociais para identificar qualquer mobilização suspeita. Como vimos, hoje faz um ano dos atos de radicais contra os prédios dos três poderes em Brasília. E nesse período, dos 2.170 presos pelos ataques, 30 já foram condenados à prisão. Há um ano, milhares de pessoas invadiram os prédios dos três poderes em um ato contra a nova gestão. Com faixas, bandeiras e vestidos com as camisas da seleção brasileira, homens e mulheres marcharam com violência, destruindo tudo o que encontravam pela frente. O ato ficou marcado por depredação, prejuízos e a prática de diversos crimes. Nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023, 2.170 pessoas acabaram presas pelos atos antidemocráticos. Entre elas, 1.354 foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República e viraram réis em inquéritos no Supremo Tribunal Federal. As investigações abrangeram incitadores e executores dos atos. Até o momento, o plenário da Corte Suprema julgou e condenou 30 pessoas. As penas variam de 3 anos de prisão em regime aberto a 17 anos de detenção em regime inicial fechado. Outros 30 indivíduos aguardam julgamento em plenário virtual, em sessão que termina no dia 5 de fevereiro. O ministro Alexandre de Moraes, relator dos casos na corte, validou 38 acordos de réus que não participaram presencialmente das invasões, mas contribuíram para a realização das ações de depredação. Além de confessarem os crimes, os réus se comprometeram a pagar multa e prestar 300 horas de serviços à comunidade ou a entidades públicas e a não cometer delitos semelhantes nem qualquer outro crime ou contravenção penal.
Até o momento, mais de 300 denunciados por instigar os atos de 8 de janeiro manifestaram interesse em assinar os termos. Os réus que podem fechar acordo são aqueles que respondem pelos crimes de incitação e associação criminosa, com penas máximas que não ultrapassam 4 anos de reclusão. 8 dos presos acabaram condenados pelo STF. Outros 33 são réus denunciados como executores dos crimes praticados em 8 de janeiro e 2 acabaram transferidos para um hospital psiquiátrico. A pedido da PGR, 25 pessoas investigadas por financiar ou incitar os crimes seguem presas. E os prejuízos dos ataques de 8 de janeiro em Brasília foram estimados em mais de 26 milhões de reais. A Advocacia Geral da União entrou com ações civis públicas contra cerca de 130 pessoas que participaram da invasão e da depredação de prédios públicos nessa data. O órgão pede a condenação para o ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público. Só a destruição do edifício sede do Supremo Tribunal Federal causou prejuízos que passam de 8.616.000 reais, com 951 itens furtados, quebrados ou completamente destruídos. Além disso, a despesa para a reconstrução do plenário, com troca de carpetes, cortinas e outros, foi de mais de 3.400.000 reais. Com isso, o valor estimado ficou em cerca de 12 milhões de reais em prejuízo para os cofres públicos. Vamos agora de destaque internacional. A guerra entre Israel e Hamas entrou no 4º mês neste domingo e sem perspectivas de trégua. 2 jornalistas morreram após terem sido atingidos por novos bombardeios israelenses. As mortes de 2 jornalistas causaram comoção no território palestino. Mustafa Turia, um cinegrafista independente que trabalhava para a agência France Press, e Hamza Wael Dadoo, repórter do canal Al Jazeera, morreram após o veículo em que estavam ter sido atingido por um míssil israelense. O pai de Hamza, Wael Al-Dadoo, editor-chefe do escritório da Al Jazeera na faixa de Gaza, foi recentemente ferido em um bombardeio. A esposa de Wael e outros 2 filhos já haviam sido mortos em um ataque lançado por Israel logo nas primeiras semanas de guerra. Segundo o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, pelo menos 77 profissionais de imprensa morreram em Gaza desde o início do conflito. O mundo precisa ver o que acontece em Gaza com os 2 olhos, não apenas com o olhar israelense. Todos precisam ver o que acontece com o povo palestino. O que Hamza fez contra eles, o que minha família fez, o que os civis fizeram. Não fizeram nada, mas o mundo fecha os olhos para o que acontece em Gaza. Israel informou no sábado o desmantelamento completo de um comando do Hamas ao norte de Gaza e bombardeou durante toda a noite a cidade de Rafah, no sul do enclave, que faz fronteira com o Egito. O exército israelense anunciou que vai focar os ataques contra o sul e o centro do enclave, onde disse haver campos de refugiados lotados de terroristas. O Ministério da Saúde, subordinado ao Hamas, informou neste domingo que mais de 22.830 pessoas já morreram em Gaza desde o início do conflito em 7 de outubro. Israel afirma que a guerra só vai ter fim quando o Hamas for eliminado e todos os mais de 130 reféns que ainda estão em cativeiro forem libertados. Como temos acompanhado, a guerra tem ultrapassado algumas fronteiras, estendido para além dos limites de Gaza, como na Cisjordânia. Por lá, os confrontos deixaram pelo menos 8 palestinos e 2 israelenses mortos. Israel bombardeou um campo de refugiados na cidade ocupada de Jenin, que é um alvo frequente das operações. Um ataque israelense com drones contra o campo de refugiados da cidade ocupada de Jenin matou ao menos 7 palestinos, anunciou o Ministério da Saúde da Autoridade Palestina. Um policial de fronteira israelense também morreu na ofensiva. A corporação do Estado hebreu disse que o oficial estava em um veículo militar que foi atingido por um artefato explosivo. Um 8º palestino foi morto a tiros pelo exército israelense em Abwan, ao norte de Ramallah, e um outro civil israelense também morreu. A violência se intensificou na Cisjordânia desde o início da guerra entre Israel e Hamas em 7 de outubro na vizinha Gaza, após um atentado sem precedentes realizado pelo movimento islamista. Pelo menos 328 palestinos morreram em confrontos contra soldados ou colonos israelenses na Cisjordânia nos últimos 3 meses, segundo informações da autoridade palestina.
A cidade de Jenin, seu campo de refugiados, tem sido palco de repetidas incursões das forças de segurança israelenses. Israel ocupa a Cisjordânia desde a Guerra dos 6 Dias de 1967. E você confere a seguir o adeus ao velho lobo Zagallo, que foi marcado por muita emoção e homenagens ao único tetracampeão da história da Copa do Mundo. A gente fala também sobre o novo técnico da seleção brasileira, que tem nome e sobrenome. Já já voltamos para falar sobre tudo isso e muito mais. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques dessa segunda-feira para você. Um incêndio de grandes proporções neste domingo deixou milhares de refugiados desabrigados em Bangladesh. O fogo destruiu mais de 800 abrigos, mas as autoridades ainda não relataram vítimas fatais. Cerca de 7.000 refugiados rohingyas ficaram desabrigados após o incêndio supostamente criminoso devastar o acampamento desta minoria muçulmana em Bangladesh neste domingo, segundo informações das Nações Unidas. O fogo destruiu cerca de 800 abrigos de bambu e lona localizados na região sudeste do país asiático, mas até o momento não foram relatadas mortes. Aproximadamente 1 milhão de rohingyas vivem em Bangladesh, a maioria formada por pessoas que fugiram de uma repressão militar em Mianmar no ano de 2017, episódio investigado pela ONU por suspeita de genocídio. Incêndios em acampamentos de refugiados rohingyas são relativamente comuns em Bangladesh, especialmente entre os meses de novembro e abril, mas muitos dos campos também são devastados pela violência entre grupos rivais desta minoria muçulmana. A polícia disse que a segurança nos acampamentos piorou, com mais de 60 refugiados mortos em guerras territoriais e em confrontos relacionados a drogas em 2023, o número mais alto já registrado. Este domingo também foi de despedida. O Brasil deu adeus a Mário Jorge Lobo Zagallo, conhecido como Velho Lobo, o único a conquistar 4 Copas do Mundo. O corpo do ex-treinador foi velado na sede da Confederação Brasileira de Futebol e sepultado no cemitério São João Batista, na zona sul do Rio de Janeiro. Familiares, amigos e fãs se despediram de Mário Jorge Lobo Zagallo neste domingo. O velório do ex-treinador ocorreu na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro, e foi aberto ao público. Zagallo morreu na noite da última sexta-feira, aos 92 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos. A trajetória do Velho Lobo, como era conhecido, se confunde com a própria história da seleção brasileira. Zagallo é o único tetracampeão da Copa do Mundo. Foram 2 títulos como jogador, um como treinador e outro como coordenador técnico. Seu último trabalho foi no Mundial de 2006, quando coordenou a equipe treinada por Carlos Alberto Parreira na Alemanha. Que cabe a nós da CBF e a todas as instituições que admiraram o seu trabalho é manter a memória de Zagallo sempre viva. A morte dele vai deixar um vácuo muito grande no nosso futebol e parte do carisma que ele ajudou a seleção a construir, infelizmente, vai com ele. Para a gente foi muita coisa, não tem como descrever, tá? É como talvez assemelhar ele a Pelé, tá? Pelo futebol, pelo que ele fez pelo futebol brasileiro, o que ele fez pelo futebol do mundo. Então, Zagallo para a gente é eterno. Uma verdadeira lenda do futebol brasileiro e mundial, Zagallo foi sepultado no cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, aos pés do Cristo Redentor. E o São Paulo anunciou neste domingo a saída do técnico Dorival Júnior para o comando da seleção brasileira. O treinador de 61 anos deverá ser oficializado pela CBF nesses próximos dias. Dorival Júnior será o novo técnico da seleção brasileira. O anúncio foi feito pelo São Paulo no fim da tarde deste domingo, após o treinador ter aceitado um convite do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues.
Dorival destacou em comunicado divulgado pelo Clube Paulista que assumir a seleção é um sonho pessoal que se torna realidade. A chegada ao comando do Brasil é o ápice de uma reviravolta impressionante na carreira de Dorival Júnior, que retornou aos holofotes do futebol nacional após comandar o Flamengo nos títulos da Copa do Brasil e da Copa Libertadores em 2022. O treinador de 61 anos deu sequência ao bom trabalho em 2023, quando conquistou mais uma vez a Copa do Brasil, um troféu inédito para o São Paulo. Dorival chega com a missão de substituir Fernando Diniz, que foi contratado em julho de 2023 como uma espécie de interino, até que Carlo Ancelotti assumisse o comando da seleção no segundo semestre de 2024. A crise política na CBF, entretanto, afastou o italiano, que preferiu renovar contrato com o Real Madrid. Cercado de expectativas, Diniz não correspondeu e conquistou apenas 7 pontos em 6 jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo. A seleção brasileira vem de 3 derrotas consecutivas e ocupa a 6ª colocação da tabela, a última que dá vaga diretamente para o Mundial de 2026. Trazemos agora uma dica para os papais e para as mamães. Em meio ao período de férias escolares, muitos ficam à procura do que fazer para entreter a criançada. Pois nós trazemos uma dica e tanto para os pequenos aproveitarem ao máximo. O Hello Park, o primeiro parque multimídia do Brasil, fica em São Paulo e conta com inúmeras atrações e, claro, diversão de sobra. Vamos conferir juntos na reportagem do Marcos Marinho. A Noemi já havia chegado e olha que ela não perdeu tempo mesmo. Eu brinquei em todos, aí eu queria ir naqueles lá. Qual que é aquele? É que a gente sobe ali, aí a gente escorrega e tem um monte de bolinha. Isso porque são dezenas de interações diferentes. E é aquilo, não poderia ser diferente. Bastou juntar a brincadeira com a tecnologia e a criançada faz a festa. Mas não são só as crianças que brincam, os adultos também entram na dança, como é o caso do Felipe. Aqui é uma atração para as crianças, para adolescentes também, mas os pais também acabam se divertindo bastante. Aqui tem o futebol, tem o tanque de areia, os brinquedos ali daquele lado são mais interativos, acho que para crianças maiores também os pais acabam aproveitando e é para todas as idades. Os mais aventureiros podem se divertir com paredes de escalada, amarelinha e até mesmo com grandes colchões infláveis. Quem visita o Hello Park encontra atividades e brincadeiras para as crianças. Os jogos testam o raciocínio lógico e a memória dos pequenos, além de aguçar a criatividade. Nós temos aqui atrações tecnológicas, multimídias, que desenvolvem habilidade motora, criatividade, raciocínio lógico, com diversas atrações para a interação entre os pais e os filhos. O nosso público-alvo é a família, então as crianças e os pais se divertem juntos, com atividades que combinam atividades manuais, unindo a tecnologia, porque aqui nós temos projeções multimídias com atrações interativas que diverte toda a família. O Hello Park é o primeiro parque multimídia interativa do Brasil. Mas isso não é uma exclusividade só nossa, já que toda essa estrutura também aparece em mais de 30 países espalhados pelo mundo. E é aqui que os pequenos se empolgam, já que as atrações se transformam de acordo com a sua imaginação. Além de se divertir, pular e até mesmo jogar bola, o intuito principal do parque também é ajudar no aprendizado das crianças. Mas, além das brincadeiras, a coordenadora de marketing, Carol Paulino, explicou que a organização do parque também inclui na programação algumas oficinas para os pequenos. Quando a gente trouxe as oficinas para o Hello Park, o nosso intuito era não ficar só no digital, porque a maioria das nossas atrações aqui envolvem tela, Então, assim, trazer a criatividade também de outras formas e mostrar para as crianças que também é divertido brincar fora das telas.
O Hello Park ficou tão famoso que recebe até mesmo pessoas de outros estados, como é o caso da Poliana. Eu sou de Belo Horizonte, eu vim com a minha filha de 4 anos passar as férias aqui, descobri o Hello Park através do Instagram e achei super legal. É diferente de tudo que nós já vimos. Eu achei que as atividades estimulam a criatividade da criança, mas com muita emoção. A Alice está curtindo demais. O parque tem um espaço de 1.500 metros quadrados e conta com mais de 20 atrações para a criançada se entreter durante horas. Para finalizar o passeio, o público infantil e adulto pode brincar em uma piscina de bolinhas com escorregador. Mas é bom ficar esperto. Como é um parque bem interativo, a dica é ir com roupas confortáveis e sapatos fáceis de tirar, já que essas atrações não permitem o uso de calçados. O Hello Park fica localizado no Shopping SP Market, na Avenida das Nações Unidas, 22.540, no bairro Jurubatuba, na região sul da capital paulista. Aqui, o funcionamento é de terça a domingo, do 12h30 às 8 horas da noite, com exceção às sextas e sábados, que fecha às 9 horas da noite. Para mais informações, entre no site hello-park.com.br/São Paulo e veja a programação completa. E com um convite como esse, é impossível não querer visitar o parque. Vem pro parque! Vem pro parque, gente! Vem brincar comigo! Você viu, né? A diversão é garantida. E agora eu te convido a viajar de novo rapidamente comigo, agora para João Pessoa, na Paraíba. Vamos ver como está o tempo por lá. Escolhemos esse local por um motivo especial, afinal, a região é uma das melhores para se ver o céu, ou melhor, o espaço todo. Eventos astronômicos são mais fáceis de serem acompanhados dessa região devido às suas condições quase sempre favoráveis. Como você pode comprovar agora, o céu está limpo, maravilhoso, com uma pequena nuvem chegando ao canto. Já avisamos que a temperatura deve variar bastante hoje. Agora faz 25 graus e a máxima pode chegar aos 32 ao longo desse dia. Atenção, pancadas de chuva estão previstas para acontecer nessa segunda-feira a qualquer hora, então fique esperto. E já que estávamos falando do local aqui no Brasil mais requisitado para se observar eventos astronômicos, a NASA recentemente lançou seu serviço de streaming gratuito. Pois é, onde podemos acompanhar lançamentos ao vivo de foguetes, documentários sobre as produções desses foguetes ou de outros fatores astronômicos. Para quem se interessa pelo tema, é muito divertido. Além de ver imagens capturadas pelo seu mais potente telescópio James Webb. Vemos agora imagens do Sol presente no documentário Space Out Solaris, que, como o próprio nome diz, conta mais sobre a grande estrela que aquece o nosso sistema solar. As imagens foram registradas por esse telescópio James Webb. Na programação de streaming, a gente pode ver também outros documentários sobre formações estelares ou sobre o nosso sistema solar, todas gratuitas e com imagens de tirar o fôlego como essa que você confere agora. Gostou? No site é possível acompanhar as datas de futuros lançamentos também que vão acontecer e serão transmitidos ao vivo. Portanto, se você é um fã desse tema, acesse lá, não perca. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. À 1 da tarde eu volto com um balanço das notícias da manhã dessa segunda-feira. Até lá!